Com esse vídeo de hoje, eu quero trazer para você resoluções de algumas questões do nível 2, discutir uma forma de resolver de uma maneira mais simples e que possível dar algumas dicas, né? Como melhorar o desempenho na segunda fase. Vamos lá então para a resolução. A primeira questão da fase do nível 2 de 2017 diz assim: 16 botões pretos ou amarelos estão igualmente dispostos num círculo. Toda vez que apertamos um botão, seus dois vizinhos, e somente eles, mudam de cor. Aí ele traz os exemplos aqui, né? Mas do texto, o que é importante o aluno gravar? Essa informação aqui. Toda vez que apertamos um botão, seus dois vizinhos, e somente eles, mudam de cor. Essa aí é a chave para resolver o exercício. Veja só na questão A. Quantos botões pretos haverá após apertarmos o botão indicado na figura abaixo? Olha, observe que na figura há 10 botões pretos. E o que vai ser apertado, os vizinhos são pretos. Como diz no texto, mudarão os vizinhos. Então, eu apertei um preto e os outros dois pretos passarão a ser amarelo. O preto não muda o que é apertado. Nessa condição, como eu já tinha 10 pretos menos 2 botões pretos, irão dar 8 botões pretos, ou seja, um número par. E assim mesmo, ficaria 8 dentro do círculo de 16, né? Passaria a termos mais 2 amarelos no conjunto. Vamos para a questão B. A partir de uma figura com 10 botões pretos e 6 amarelos, explique por que, independentemente de quantos e quais forem os botões apertados, o número de botões pretos sempre será par. Olha, com essa questão ele quer que o aluno raciocine da seguinte forma. O comando diz, se apertar um botão, os vizinhos mudarão de cor. Então, se esse botão, como já foi feito na questão A, for preto e os dois pretos vão passar a ser amarelo, teremos 8 pretos, um número par. Se esse botão for amarelo e os vizinhos também for amarelo, teremos 2 mudanças para a questão para o preto. Ou seja, ao invés de 10, eu vou ter 10 mais 2 botões, ou seja, 12 botões pretos, também um número par. E outra possibilidade seria, se apertarmos um botão preto e o vizinho ser amarelo e o outro preto. Amarelo e preto. Nessa situação, o que vai ocorrer? O amarelo passa a ser preto e o preto passa a ser amarelo. Ou seja, não altera o valor do número de bolas pretas. Já que como são números pares, continuará par. Né? Continuará número par. Então assim, na questão B, ele quer basicamente esses 3 raciocínios. Que o aluno perceba que, ao mudar ou apertar os botões, o preto sempre será um número par. Beleza? Veja a questão C aqui. Explique por que, a partir da figura abaixo, é impossível apertar botões de forma que todos fiquem amarelos ao mesmo tempo. Veja só, nós temos 5 botões pretos, portanto 11 amarelos, já que são 16 botões no todo, como dito no enunciado 1. É impossível apertar botões de forma que todos fiquem amarelos ao mesmo tempo. Ele já afirmou que é.
basta agora justificar por quê, né? Analise usando o mesmo raciocínio da questão B, mesmo raciocínio lógico aí, ó. A gente não precisa pensar muito. Se o número de botões amarelos, números de botões amarelo são ímpar ou é ímpar, são ímpares, pelas três observações feitas na questão B, concluímos, né, pelas três observações feitas na questão B, conclui-se que é impossível o amarelo tornar par. Inclusive o preto. Assim, de uma forma bem prática, analógica, se responde a questão C. Vamos para a próxima. Segunda questão. Pedrinho juntou 4 quadrados sem sobreposição e obteve o retângulo de contorno destacado em vermelho na figura. Vermelhozão aqui. A área do quadrado sombreado é 4 centímetros. Veja só. O problema foi dado. Foi explicado que os quadrados não podem estar um sobre o outro e que o primeiro imagem aqui é de 4 centímetros. Aí vamos para questões, vamos fazer a análise das questões. Letra A. Qual a área do retângulo de contorno destacado em vermelho? Ou seja, ele quer saber toda essa área aqui, ó, toda. Vamos fazer uma pequena análise. Se só esse aqui é 4 centímetros quadrado, significa dizer que o lado dele aqui é de 2 centímetros. Porque 2 vezes 2 dá 4. Uma maneira bem simples de perceber, o valor de cada lado do quadrado é simples. Veja só, se o quadrado fosse 9 centímetros, é só tirar a raiz quadrada do 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, cada lado seria 3. Supondo que o quadrado agora tivesse 16 centímetros quadrados. É só tirar a raiz quadrada de 16. Cada lado 4 centímetros. Porém, o exercício mostrado deu que o quadrado tem 4 centímetros. Tira a raiz quadrada de 4, ou seja, 2 de cada lado. Viu? Vamos prosseguir. Um quadrado desse é de 4 centímetros e a figura é 2, eu posso aumentar aqui, ó, dar 5 quadradinhos de 2, ou seja, daqui até aqui o quadrado é de 10 centímetros. E aqui dá 3 quadradinhos de 2, ou seja, daqui até aqui 6 centímetros. A pergunta é: qual é a área do contorno vermelho dele todo? É comprimento. A área do retângulo vezes largura, ou seja, 6 vezes 10, 60 centímetros quadrados. Compreenderam? Letra B. Pedrinho juntou mais um quadrado à figura, também sem sobreposição, e obteve um novo retângulo de maior área possível. Qual é a área desse novo retângulo? Nessa questão, o elaborador
quer que o aluno raciocine da seguinte forma. O primeiro quadrado, ou o primeiro retângulo colocado, a gente encontrou que a maior área é de 10 centímetros, o maior lado é de 10 centímetros. Então, para pôr um novo quadrado com maior área possível, cada lado tem que ser 10. Então, assim, sem sobreposição, o lado do maior área possível seria 10 por 10. Nesse caso, 10 vezes 10 dá 100 centímetros quadrados. Como o primeiro já encontramos 60 centímetros quadrados, a área da nova figura ficou 60 mais 100, ou seja, 160 centímetros quadrados. Nesse caso, é só descrever a forma que eu falei aqui, pois na OBMAP precisa justificar a resposta, sempre. Isto vale ponto. Veja a questão C. Pedrinho quer obter outro retângulo igual ao retângulo do enunciado, destacado em vermelho e reproduzido abaixo. Mas agora juntando 9 quadrados em vez de 4, conforme colocado na questão. Desenhe a figura como ele pode fazer isso. Então, veja só. Uma das questões aqui é básica, né? Vou pegar um parâmetro. Então, para fazer 9 quadrados, os lados têm que ser também iguais. Veja só a primeira posição aqui, ó. Se eu pego de 4 em 4, já que é um quadrado. Embaixo também, ó, um quadrado. Esses dois pequenos aqui, entre eles, também é quadrado, lados iguais. Então, já tem 1, 2, 3, 4. A lateral que sobrou, eu posso estar dividindo 1, 2, 3, 4, 5. 5 com mais 4, 9 quadrados, conforme a questão pediu. 9 quadrados. Outra maneira poderia ser assim. Pegar esse quadrado maior, pegaria esse quadrado maior, e aí dividiria os menores, ó. 3 aqui, 4, 5, 6, 7 com mais 2, 9. A possibilidade de fazer vários quadrados com 9, usando esse retângulo com 9 quadrados iguais, são várias. O aluno precisa aí colocar sua imaginação para funcionar.